E aí, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre o atendimento aos pais da criança com transtorno do processamento auditivo central. Vou contar para vocês como eu faço e como eu acho que os pais precisam ser recebidos e orientados, ok? Se tiverem papais na live, podem mandar perguntas, fonos também. Vou tentar sempre falar de uma forma que tanto profissionais entendam, mas também pais, tá? Mas principalmente eu quero hoje nessa live orientar os fonoaudiólogos que recebem os pais da criança que tem o transtorno, que é o que faz toda a diferença no tratamento da criança, tá? Como a gente recebe os pais, como a gente orienta os pais, isso também determina a evolução da criança. Bom, pensando na criança que tem o transtorno do processamento auditivo, já não é mais uma criança pequena aí de 1 até 6 anos. A criança que a gente vai atender, que os pais chegam na nossa clínica com o exame e diagnosticado com um transtorno do processamento auditivo central, ela tem mais de 7 anos. Antes disso, é possível chegar com o exame? Sim, mas antes disso, meu foco ainda é muito na linguagem. Quando eu recebo a criança com mais de 7 anos, que está mostrando que ela tem um transtorno de processamento auditivo, como que eu vou receber esses pais? Ó, fiz várias coisinhas aqui, hoje eu vou usar uma colinha, tá? Para eu não me perder no raciocínio. Então, vamos lá. Primeira coisa, como que esses pais chegam até você? Aqui no meu consultório, eles chegam porque alguém me indicou, sabe que eu faço o tratamento de PAC. Geralmente não sou eu que faço o exame. Eu faço o exame? Faço. Mas na minha prática tem sido muito mais as crianças já chegarem com o exame. Então, como os pais chegam até você, vai determinar o seu próximo passo. O que você vai explicar para esses pais? Então, os pais dos meus pacientes que chegam até a mim com o exame, eu não deixo para analisar o exame na primeira consulta. Eu já peço o exame pelo WhatsApp para eles me mandarem fotos. Porque quando esse pai vier para a consulta junto com a criança, eu já vou saber o que deu no exame. E aí vem a minha consulta, a minha avaliação de linguagem, de entendimento do ambiente, da queixa dessa criança, para eu juntar tudo e dar um direcionamento aos pais, tá? Então, os pais, quando chegam até a gente, quais são os exames que eles têm? Eles têm muitas vezes muitos exames, ressonância, eletro, avaliação neuropsicológica, P300, eles já estão cansados de tantos exames. Outros pais não, outros pais já chegam só com o exame de PAC. Qual vai ser a sua conduta diante disso? É isso que você tem que entender. Como eles chegam até você? Como que você vai orientar aquele pai que tem um monte de exames e aquele pai que só tem o exame de PAC, mas as duas crianças têm o transtorno, mas a sua orientação vai ser diferente. Por quê? Essa criança que já tem um monte de exames, a gente precisa saber o que cada exame diz, até inclusive audiometria, impedanciometria, o BERA, o P300. Então, esses pais que fizeram muitos exames, eu peço uma foto antes por WhatsApp e vou analisando tudo. E quando eles vêm para uma avaliação, eu detalho cada exame que a criança fez. Eu não explico só o PAC. Eu explico desde o começo o que essa criança fez na audiometria, o que essa criança fez na impedanciometria, o que é o BERA, eu explico o que é o P300 e aí eu explico o PAC. Eu vou tentar explicar hoje para vocês. Tem até um livro que eu utilizo, deixa eu pegar aqui. Agora, aquele paizinho, aquela mãezinha que chegou no consultório só com o exame de PAC, porque a escola pediu.
A escola falou, faz o exame de PAC, ou a vizinha pediu, e a mãezinha foi lá, fez o exame de PAC e deu um transtorno do processamento auditivo. A minha orientação vai ser outra. Eu vou acolher essa mãe ainda nem sabe o que é transtorno do processamento auditivo. A primeira coisa que ela chega no consultório pensando e me perguntando, essa criança tem uma deficiência mental. Por quê? Transtorno do processamento auditivo. Então, tudo isso muda. Algumas mães que já chegam logo com o exame de PAC, sem passar por outros exames, sem passar por um neuro, ou não vem já há muito tempo nessa caminhada tentando saber o que a criança tem, esbarrou em alguma questão na escola e foi diagnosticado o transtorno, o meu atendimento com essa mãe, com esse pai, é explicar fala, linguagem, o desenvolvimento, como essa criança aprende e o que mais eu preciso. Mas eu acolho já esses pais, explicando tudo que é necessário ser feito, que não é um transtorno cognitivo, mas sim é uma condição que a criança está tendo nesse momento e que a gente precisa estimular para ela ir para o próximo degrau na alfabetização. Eu explico isso aos pais que estão com muitos exames e já estão há muito tempo nessa caminhada. Sim, mas eu não exclusivamente entro nisso, eu vou explicar cada exame. Por quê? O pai que já está aí uma longa jornada fazendo muitos exames com essa criança, eles só pensam em transtorno do processamento auditivo. Eles só pensam em transtorno, eles querem saber o que é o transtorno, tá? Então, quem indicou essa criança para fazer o exame? É outra informação que a gente precisa ter. E que vai nos direcionar também no nosso tratamento, no que essa criança precisa. Se foi o neuro que está indicando o tratamento, se foi a escola ou se foi a própria mãe. É comum também a mãe vir nos procurar porque a criança está tendo uma dificuldade. E não porque a escola sinalizou ou o neuro. Já aconteceu isso aqui no meu consultório também, tá? Então vamos lá. Quais são as informações que os pais têm sobre o transtorno do processamento auditivo? Esse vai ser o meu segundo passo na prática aqui do consultório. Eu recebo esses pais, eu quero saber de onde eles vieram e como eles estão vindo. E depois eu quero saber quais são as informações que eles têm sobre o transtorno do processamento auditivo. Por quê? Geralmente leram na internet, geralmente o neuro explicou um pouquinho, ou a própria fono que fez o exame explicou um pouquinho. E aí esse pai e essa mãe vão pegar as informações-chave e vão falar, meu filho, ele escuta bem, não tem um problema de audição, mas ele tem um problema de entender o som. É isso que os pais sabem sobre o processamento auditivo. Só que a gente sabe que não é só isso. A criança com transtorno de processamento auditivo, ela não vai ter exclusivamente uma dificuldade para entender as coisas. E aí que entra o nosso trabalho de atender esses pais e de entender o que está acontecendo. Por quê? Ao ouvir os pais, o histórico, eu vou querer saber quando que começou essa investigação. Quando que começaram as dúvidas sobre as dificuldades dessa criança? Então, tem pais que perceberam as dificuldades da criança já quando ela entrou lá no maternal. Outros pais perceberam a dificuldade da criança com 4, 5 anos, onde essa criança começou a ficar imatura na linguagem, no entendimento das situações. Outros pais perceberam no momento da alfabetização, no primeiro ano, em que essa criança começou a ter dificuldade para ser alfabetizada. Outros casos, os pais não percebem. Outros casos é a escola que solicita, a escola que vê. Então, essa é uma outra informação que eu preciso ter dos pais. Quando que começaram as investigações e as percepções da dificuldade da criança. Por que que isso é importante? Porque vai determinar nas minhas orientações e na minha conduta no tratamento. Eu não vou analisar só o teste, eu preciso saber desde quando que essa criança está tendo dificuldade dentro do desenvolvimento dela. Desde quando o transtorno do processamento auditivo
está atrapalhando essa criança. E desde quando as pessoas do meio dessa criança estão percebendo isso? Porque aí eu tenho que voltar lá atrás e dar explicações, orientações, tá? Tá claro, gente? Tô falando muito rápido, estão conseguindo me acompanhar? Já eu explico as perguntas aqui, o que é P300, tá bom? Vamos lá. Então, terceiro passo, mais importante, depois que eu fiz esse caminho que eu expliquei para vocês. Como que os pais chegam, quais informações que os pais têm, o histórico dessa criança, lembrando que o histórico, gente, não é gestação, não é aquilo que a gente faz com a criança pequena, que está tendo um problema de fala e linguagem. O histórico é o que eu expliquei, eu quero saber desde quando que as pessoas, a escola e os pais começaram a perceber que essa criança tem uma dificuldade. Aí eu vou relacionar essa dificuldade com o transtorno do processamento auditivo, tá? E aí vem o outro passo mais importante, a palavra-chave, a minha pergunta-chave que eu faço para os pais. E que se você é pai e tem um filho com transtorno do processamento auditivo, gostaria que você refletisse sobre essa pergunta, tá? Se não existisse o transtorno do processamento auditivo central no seu filho ou no seu paciente, o que os pais gostariam e esperam que a criança melhore? Quando eu faço essa pergunta aos pais, eles ficam pensando, porque eles estão tão assim conectados e fixados no nome transtorno do processamento auditivo central, que eles não conseguiram pensar que o transtorno do processamento auditivo central é uma condição e que reflete no comportamento e no aprendizado da criança. E que o mais importante que a gente tem que saber é isso. Onde que estão as limitações da criança no dia a dia? E a gente precisa saber, está em casa, no dia a dia, com todo mundo, ou está na escola? Por que que nós, fonoaudiólogos, precisamos saber disso para tratar a criança? Porque é aí que a gente vai tratar. A gente não vai tratar o exame, a gente vai tratar essas queixas. Onde que o transtorno do processamento auditivo está prejudicando essa criança? Então, eu faço essa pergunta aos pais. E aí eu vou perguntar para os pais quando eles não conseguem me responder. Mas, geralmente, eles falam, eu queria que ele melhorasse a atenção. Eu queria que ele melhorasse a alfabetização. Eu queria que ele começasse a fazer a tarefa sozinho. Essa já foi muitas vezes as respostas dos pais quando eu faço essa pergunta. E o que fazer a atividade, o dever sozinho, tem a ver com processamento auditivo central? É só isso que você quer que o seu filho melhore? Então eu vou trabalhar nisso, através do processamento auditivo. Só que a gente sabe que vai refletir muito mais, mas que talvez os pais não estão percebendo, ou realmente a criança está criando meios para não ter tanta dificuldade em outras situações, tá? Então, quando eu faço essa pergunta, se não existisse o transtorno do processamento auditivo, o que esse paciente precisa melhorar? É na organização? É na escola? É na rotina? É na atenção? É no amadurecimento? O amadurecimento envolve a parte da criança perceber as situações, da criança compreender o meio, da criança ter um insight rápido, comentar, tá? E aí eu vou, a partir disso, definir mais um pouquinho as minhas explicações aos pais. O que os pais desejam é o mesmo que sinaliza no exame? Aí é um outro passo que eu também vou fazer nessa primeira consulta de acolhimento aos pais da criança com transtorno. Aí eu vou pegar tudo isso que eu já fiz na minha consulta, que eu expliquei para vocês, e aí então eu vou linkar com o exame. O que o exame me traz de dados quantitativos sobre o neuroamadurecimento e desenvolvimento dessa criança? Por exemplo, peguei aqui um laudo onde no final está: exame sugere transtorno do processamento auditivo central no processo de decodificação e integração. Eu, fono, consigo entender isso. Mas e o pai? E os professores?
E o neurologista? Eles não vão entender, por isso que a gente precisa, nós fonos, entender, interpretar o exame e correlacionar com tudo isso que eu disse para a gente poder explicar de forma clara para as pessoas e dessa forma, cada vez mais a gente ir ajudando os nossos pacientes, porque o processamento auditivo é maravilhoso, mas é necessário a gente cada vez mais falar na linguagem das pessoas e não na nossa linguagem, na linguagem dos fonoaudiólogos, tá? Então, quando eu recebo um pai e uma mãe, eu vou explicar o que é isso, na forma que eles entendam, tá? Então, essa criança está tendo uma dificuldade em decodificação e integração. Primeira coisa que eu vou fazer com os pais. Deixa eu procurar aqui uma folha. Eu tenho uma lousa no consultório, né? Então, aí nesse momento eu vou para a lousa e aí eu vou explicar aos pais como que o processamento auditivo funciona. Então, a gente sabe que orelha esquerda, orelha direita. Mas, na verdade, a gente quer saber o que o cérebro está fazendo com o que está recebendo dessas orelhas, tá? Então, tudo que a gente recebe da orelha esquerda vem para o hemisfério direito, para fazer a associação e ser interpretado na área da linguagem. Tudo que a gente recebe na orelha direita vem rapidamente para o hemisfério esquerdo. Por isso que a maioria das pessoas são destras, porque 90% da população, os estudos mostram que o hemisfério dominante da linguagem é o esquerdo. Quando a criança vai fazer o exame de processamento auditivo, eu quero saber o que essa orelhinha está fazendo, que é da responsabilidade dela, e o que essa está fazendo, que é da função dela. Mas também quero saber o que as duas juntas estão fazendo. Por isso são vários testes, porque eu vou avaliar as habilidades de cada orelha individualmente e a integração delas. Só que eu também vou avaliar com os testes do processamento auditivo o caminho que esse som faz, desde que passa pelas orelhas, chega nos hemisférios e há a integração das informações. Olha só. Então, aqui eu dou uma explicação para os pais. Os pais já começam a entender um pouquinho mais que o processamento auditivo, aquele monte de teste, aquele monte de números, tá me dizendo algo para mim, fono, tá? Então, aí eu vou lá e falo, olha, esse teste aqui, por exemplo, o teste aqui, ó, SSI, PSI, o que isso tá dizendo dentro das funções da criança? Tá me mostrando que quando esse som entra, a primeira habilidade está sendo que o seu filho está tendo dificuldade, que é na atenção seletiva. É selecionar o foco diante de outros barulhos, de outro ruído. Ou então manter essa atenção no foco diante de outros barulhos, ruídos. O que isso faz no dia a dia? Um exemplo na sala de aula. A professora está falando, ele está querendo prestar atenção na professora. Só que ele presta atenção no amiguinho e não consegue voltar a atenção para a professora. Ou então quando volta, a professora já está em outra coisa falando. E aí os pais começam a falar, realmente isso acontece em tal momento, em tal momento. Então, ou seja, eu expliquei para os pais uma das habilidades já. Só que mais do que isso, eu não expliquei no meu termo, eu expliquei no que acontece na criança no dia a dia que mostra essa dificuldade. Só que tem crianças que não têm dificuldade em atenção seletiva. Todas as crianças com transtorno do processamento auditivo vão ter dificuldade na habilidade de figura fundo? Não. Então não é essa a dificuldade dessa outra criança. Então, tem crianças que vão ter uma dificuldade na caminhada dessas duas vias auditivas. Por exemplo, a orelhinha esquerda, que o caminho é maior e cruzado, junto com essa, mesmo que o caminho seja maior, elas precisam trabalhar juntas. A mesma coisa dos olhos.
Pensou só o meu olho fazer uma atividade e o outro não? Eu também fico com dificuldade de processamento visual. Então, as vias auditivas, elas precisam informar e transferir esse som juntas. Elas precisam trabalhar em cooperação. Tem um teste que me mostra isso. Mas eu não preciso explicar isso aos pais. Mas eu preciso mostrar para os pais que, essa orelhinha, ela não está trabalhando no tempo certo igual essa. Então, a informação auditiva, dependendo da situação, chega mais atrasada para o seu filho. Então, o que acontece? Se você fala 2, 3 coisas ao mesmo tempo, ele vai entender, só que ele vai precisar de tempo. Só que aí você acabou de fazer uma pergunta e já faz outra em seguida. Ele está pensando ainda em responder a primeira e você já está na segunda pergunta. Então, eu vou pegar o que o teste me diz e vou tentar trazer para situações que essa criança vivencia, tá? Toda criança vai ter dificuldade nisso? Em figura fundo e interação? Não. Tem crianças que a dificuldade auditiva delas não estão na entrada do som, mas sim na integração, na parte mais superior. Quando é mais superior, já envolve mais questões de linguagem, questões associativas. Por isso que quando eu vejo um exame de uma criança, eu também preciso conhecer a criança para saber a linguagem dela, avaliar a linguagem dela e correlacionar também com o exame de PAC, tá? Outras crianças têm dificuldade aqui, quando esse som chega no córtex auditivo primário, agora falando para os fonos, tá bom? O que isso aqui me diz? Que essa criança está tendo dificuldade em resolução de tempo, em percepção de tempo. O que os pais veem, os professores veem de habilidade alterada na criança que tem uma dificuldade de resolução temporal? Dificuldade em entender letra e som. Geralmente a criança que está tendo dificuldade na alfabetização, está tendo trocas na escrita. Então eu já sei onde que está a dificuldade, o que eu preciso estimular e o que essa criança precisa. Por quê? Porque eu vi no teste e correlaciona e associa com a queixa. Por exemplo, esse laudo que eu disse então, decodificação e integração. Essa criança está tendo uma decodificação de percepção de sons, mas também está tendo uma dificuldade em integração. Integração, a gente sabe que é uma habilidade aqui de corpo caloso. Eu vou explicar isso aos pais? Não, mas eu vou explicar aos pais que a criança está tendo uma dificuldade em associar rapidamente as informações, em compreender. Às vezes ela entende só a última coisa ou ela lembra só da primeira coisa que ela ouviu. E aí eu vou precisar de todos os testes me mostrando isso. Dentro do teste do processamento auditivo, a gente tem o teste de código de dígitos e a gente tem o SSW. O SSW não é mais utilizado por alguns profissionais, porque ele já não entra mais como uma norma dentro da escala mínima determinada pela ASHA. Porém, eu, profissional, terapeuta, eu gosto muito do SSW. Por quê? Porque eu entendo o exame. E eu sei o que o exame me diz na linguagem da criança. E eu vou tratar a criança no quê? No processamento auditivo, mas também na linguagem. Então, eu vou explicando isso para os pais, o que é auditivo e o que é linguagem. E aí eu chamo a criança para também avaliar ela. Mas eu avalio a criança junto com os pais. Então, eu vou fazer nessa primeira consulta já, depois que eu fiz tudo isso que eu falei para vocês, eu vou fazer com a criança algumas atividades de escuta ativa, de integração, junto com os pais, para eu mostrar para eles o que é o processamento auditivo na prática. Então, eu ensino uma atividade para os pais já fazerem em casa, eu até ensino no curso de fala e linguagem. A gente fala 2 palavras ao mesmo tempo. A criança tem que ouvir as 2, tem que fazer uma frase com essas 2 palavras. Algumas crianças eu já coloco na cabine, né, para fazer o exercício com o fone. A gente fala cabine, né, mas é o uso do fone, tá, gente?
E eu já vou mostrando para os pais, olha, tá vendo? Escuta para você ver. Olha só, tem duas pessoas falando, você precisa manter a sua atenção no que o homem está falando. E aí os pais começam a entender. Ó, agora você não vai colocar sua atenção nessa orelha, você vai colocar atenção nessa. E aí eles começam a falar, nossa, como é difícil. Aí eu, pois é, a criança precisa fazer isso o tempo todo. E essa criança, ela está tendo dificuldade nisso. Porque ela tem uma deficiência? Não, porque ela está com uma imaturidade. Por isso que a gente vai fazer um treinamento auditivo, a gente vai fazer uma intervenção, ajudar essa criança nessas habilidades auditivas, para que ela tenha melhor aonde? No que você me trouxe, na escola ou na rotina, tá? E aí, como terapeuta, eu não posso esquecer que a criança ela não é só um processamento auditivo alterado. Como é essa criança na rotina? Como é a rotina da casa? Essa informação é muito importante, principalmente quando a queixa da mãe está na alfabetização. Como que essa mãe prepara o ambiente de estudo da criança? Com quem a criança estuda? Que horas que a criança estuda? Quais são as outras atividades que essa criança faz? Porque, por exemplo, essa criança, vamos imaginar que ela tem aí uma dificuldade na entrada do som e nas partes superiores. Essa criança, ela entra em fadiga auditiva muito fácil. Não é que ela está tendo uma dificuldade de aprendizagem, ela está entrando em fadiga auditiva. Então, como que é a rotina dessa criança na escola? Os horários de aulas? Como que a escola vai me ajudar nisso? Então, eu também coloco uma visita na escola para criar algumas estratégias junto com a escola. Aí eu vou saber, essa criança fica o dia todo na escola? Não, fica meio período. Ah, fica o período todo. Então, ela faz o dever à noite. Então, a mãe vai ver muita dificuldade da criança porque está fazendo o dever à noite. Essa criança já está sobrecarregada auditivamente. Aí, às vezes que talvez a escola não vê tanto a dificuldade dessa criança, mas os pais veem, tá? Então, saber como essa dinâmica familiar é muito importante para a nossa orientação. Por exemplo, eu já tive pacientes que o tempo do dever durava em mais de 2 horas. Para uma criança que tem uma dificuldade no processamento auditivo, a gente sabe que o tempo de atenção já, sem dificuldade nenhuma, é até 40 minutos. Imagina uma criança. Então, eu tenho que criar estratégia com esses pais para melhorar o tempo de atenção dessa criança e para ajudar essa criança no planejamento e na execução e na compreensão dos comandos auditivos. Por exemplo, como que está sendo lido o dever? Como que está sendo explicado? Você está falando muito rápido? Você está falando com uma prosódia muito brava? A criança que está fazendo o dever com a mãe, às vezes a dificuldade dela não está na execução, mas sim na percepção de fala da mãe. Às vezes a mãe já está tão cansada, a mãe já dá a ordem para a criança fazer, que a criança já fica tensa. Então, o momento do dever é uma luta para os pais da criança com transtorno do processamento auditivo. Isso também entra no nosso tratamento, fonoaudiólogos. Isso também entra na nossa orientação aos pais. Por isso que eu preciso saber quem está fazendo o dever com essa criança. Como que essa mãe está falando? Então, até observar como a mãe fala, às vezes eu preciso intervir. Por quê? Vamos lá para o nosso desenho de novo. É muita informação, né, gente? Já vou responder as perguntas, tá? Então, ó. Algumas crianças têm dificuldade especificamente no hemisfério direito, que é o hemisfério não verbal. Então, essa criança ela tem uma dificuldade em associar rapidamente o que é não verbal com o verbal. Quais são os sinais que essa criança dá no dia a dia? Geralmente é uma criança extremamente sensível, que chora, que acha que está recebendo bronca o tempo todo. Aí vou contar um segredo para vocês sobre mim. Eu fui essa criança. Eu fui uma criança extremamente sensível, que eu não podia ouvir a voz do meu pai. Até hoje eu falo para ele, ó, eu fiz tratamento, pode falar, que eu sei que você não tá bravo.
Inclusive a Maura, né, que eu fiz muitos cursos com ela, a gente conversava muito sobre isso. A Maura, que é uma mestre na parte do processamento auditivo, a primeira vez que eu fiz um curso com ela, eu odiei ela. Eu falo isso pra ela. Porque ela falou uma coisa pra mim tão objetiva que a forma como ela falou me magoou. Eu fui essa pessoa, por isso que eu entendo e busco cada vez mais ajudar meus pacientes e saber o que eles vivenciam no dia a dia, porque o que eles vivenciam no dia a dia, às vezes não está ali na alfabetização e na escola, não está ali no que os pais veem. Por exemplo, muitos pais dos meus pacientes, quando eu digo sobre essa dificuldade, que eu vejo que tem no exame, pergunto a eles, essa criança é sensível? Você dá uma ordem, essa criança acha que você tá brava? Eles falam, sim. Então, isso aconteceu comigo. Hoje, depois que eu fiz o treinamento auditivo em mim e que eu tenho que ainda continuar trabalhando outras questões em mim, eu consigo entender que de fato era uma dificuldade de percepção auditiva que eu tinha. O meu pai, ele sempre falou bravo. A minha irmã nunca achou que ele estava bravo. Eu sempre achei que meu pai estava bravo comigo. O meu pai falava, eu já ficava assim. E conforme eu fui crescendo, eu fui sempre muito em busca da fisionomia das pessoas, para ver se a fisionomia das pessoas correlacionava com o que elas estavam dizendo. E a gente sabe que nem sempre vai ser assim. Vão ter pessoas que conversam sem expressão, sem prosódia na fala. Isso para algumas crianças é muito difícil delas entenderem a mensagem. E aí que entra, às vezes, a dificuldade de compreensão, que eu tenho que saber interpretar e ajudar esses pais. A dificuldade da criança não está na compreensão do que está sendo dito, mas na prosódia de fala, no jeito que está sendo dito. Inclusive, por exemplo, eu já tive um caso super legal, em que eu tive que ir até a escola, conversar com a professora e treinar a forma como ela falava. Porque a criança estava tendo dificuldade na alfabetização por conta do jeito que a professora falava. E é um jeito normal para a professora não percebia que, às vezes, a forma como ela falava passava um pouco de impressão que ela estava brava, que ela estava dando ordem. Então eu tive que treinar esta professora com todo jeito. Por isso que eu amo a fonoaudiologia. Por isso que o processamento auditivo hoje faz muito sentido para mim. Porque correlaciona com comunicação, tá? E aí que eu vou fazer o planejamento terapêutico dessa criança. Depois que eu expliquei tudo isso aos pais. E aí eu vou explicar para os pais que é necessário a gente estimular. Eu não posso garantir aos pais que com 10 sessões essa criança vai melhorar no exame. Por quê? O exame é um dado quantitativo que me mostra como que estão todas as estruturas, todas as habilidades de neuroamadurecimento dessa criança. E essa criança tem até o final da adolescência para crescer e amadurecer nessas habilidades. Então eu vou querer no final do nosso tratamento de sessões iniciais que eu prescrevo para essa criança, melhora qualitativa. Onde? No que os pais me sinalizaram. Aí eu volto lá no começo. Então a gente vai criar estratégias para que essa criança tenha melhores respostas no que vocês falaram. Ou na alfabetização, ou na organização, ou no amadurecimento, ou nas tarefinhas. E aí que a gente cria as estratégias. Então nessa primeira sessão eu faço tudo isso que eu ensinei para vocês. E aí eu acolho os pais. E eu não faço o atendimento dos meus pacientes sem os pais. Então, todas as sessões os pais estão vendo o que eu estou trabalhando. E com a criança com transtorno do processamento auditivo, eu coloco o pai para participar. Eu coloco o pai, às vezes, com outro fone para ouvir o que a criança está ouvindo. E aí eu crio exercícios e estratégias para eles irem fazendo em casa. É isso. Consegui explicar bem, gente? Vou ler aqui algumas perguntas, tá bom? Agora voltando. Nossa, entrou muita gente legal aqui que eu conheço. Obrigada, gente, pela presença. Então, vamos lá.
Sou mãe e uma fono me disse que exames do PAC feito antes dos 7 anos, em 50% dos casos, apresenta alteração. Mãezinha, talvez o termo que a fono usou não foi o mais adequado, tá? Se fizer o exame antes dos 7 anos, não é que vai mostrar uma alteração, vai mostrar uma imaturidade, tá? É isso, por quê? Porque essa criança ainda não está madura, essa criança ainda não está pronta para executar de fato algumas habilidades que serão avaliadas. Mas antes dos 7 anos, aquelas crianças que têm um transtorno de fala e linguagem, é interessante a gente fazer sim alguns testes de processamento auditivo que tem a normalização para a idade, para nos direcionar no tratamento, tá? Então é necessário que entenda o porquê fazer antes. Para quê, tá? Quando começou a perceber as dificuldades, imaturidade ao responder, quando entrou no primeiro ano, desde quando as pessoas do meio dela começaram a perceber as dificuldades. Se não tem o DPAC, não continuou aqui a pergunta, não sei. Meu filho tem 6 anos e ainda não fala. Estão ligando aqui. Meu filho tem 6 anos e ainda não fala corretamente, fala palavras pela metade. É necessário, quanto antes, uma fonoaudióloga e uma equipe para ajudar essa criança, porque com 6 anos, a criança já tem que ter completado todo o desenvolvimento de fala e linguagem e estar preparada para a alfabetização. Se com 6 anos ele ainda não fala corretamente, tem que ter um trabalho aí ainda de fala e linguagem, junto com outro trabalho já ajudando essa criança na alfabetização, porque senão vai virando uma bola de neve. Tá em tempo? Tá, mas não deixa passar não, tá? Essa criança vai cada vez mais sofrendo e trazendo aí prejuízos para o desenvolvimento emocional. Procura o neuro, se já fez fono, procura outros profissionais, não desiste, tá bom? Ah, Neto, muito obrigada pelo seu elogio. Que bom que vocês gostaram da explicação, gente. Ruídos com o barulho na hora do recreio pode prejudicá-la, potencializar o transtorno do processamento auditivo? Não, não é potencializar o transtorno do processamento auditivo, isso não tem como. Acontece que o transtorno do processamento auditivo, quando não tratado, começa a cada vez mais trazer prejuízos para essa criança, tanto no relacionamento social, quanto no entendimento, em tudo, no emocional, tá? Agora, o que pode acontecer com o tempo que essa criança fica no recreio é ela entrar em fadiga auditiva, e nas aulas depois do recreio, a atenção dela tá zero. Ela demora para voltar a atenção ou ela nem consegue mais se concentrar nas aulas. É isso que pode acontecer, tá bom? Meu filho, ele aprende as coisas, mas esquece muito rápido. Tipo, ele sabia todas as vogais, ele sabia contar de 1 ao 10 e esqueceu. Mara, se for uma criança com transtorno do processamento auditivo central, com mais de 7 anos e está esquecendo o que está aprendendo, vamos imaginar, tá na alfabetização, na primeira série, tá esquecendo o que aprendeu, precisa avaliar, precisa estar aí vendo o que está acontecendo. A memória, ela não faz parte do processamento auditivo, ela faz parte da função executiva. E aí, algumas crianças é necessário ser realizado a avaliação neuropsicológica, para que a gente veja aí como que estão as outras funções cognitivas dessa criança na área da memória, atenção, organização, função executiva, tá bom? E aí sim, também pode acontecer de algumas crianças terem o transtorno do processamento auditivo e dificuldade na área frontal. Meu filho tem 7 anos, não fala direito. Para ontem tentar ver o que está acontecendo, procurar profissionais que possam ajudar essa criança, tá bom? Obrigada, gente. Que bom que vocês conseguiram, então, aprender um pouquinho. Meu filho tem 7 anos e ele troca muito as letras. Isso é normal na idade dele? Pode não ser. Por exemplo, algumas crianças que trocaram muito
a fala, tiveram muitas trocas na fala, vão apresentar trocas na escrita. Então, a gente precisa continuar um trabalho aí de fonoaudióloga para ir trabalhando isso quanto antes, porque essa criança, se não receber ajuda, ela vai continuar trocando e com muita dificuldade, tá? Então, assim, sempre é interessante fazer uma avaliação. Assim como a gente fala da criança que o quanto antes vir para uma avaliação de fala e linguagem, na questão da alfabetização também. Tá vendo dificuldade? Procura um profissional para avaliar, tá bom? Então, muitas trocas pode ser como ele tá ainda representando a escrita, que é a fala, tá? Então, é isso que a gente tem que relacionar. Essa criança também tem trocas na fala. Essa criança tem histórico de otites. Essa criança tem algum histórico que possa sinalizar que a percepção auditiva dela fonêmica tá alterada. Então, já dá para fazer uma avaliação, tá? O que eu sugiro quando os pais não realizam atividades propostas em casa? Não tem como, os pais realizam as minhas atividades, porque as minhas atividades eu sugiro aos pais fazerem na rotina, enquanto estão andando, enquanto estão indo para a escola, antes de dormir, no momento da refeição. Eu crio estratégias para isso, tá? Então, graças a Deus, assim, os meus pacientes todos fazem as atividades porque eles querem melhora. Quando a gente faz esse trabalho, desde o momento que os pais chegam na nossa clínica, de um acolhimento e de entender o que eles pensam e sabem sobre o problema do filho, há uma conexão e aí eles fazem a parte deles, sim. Se não fizer, não faz o tratamento aqui, não vou ajudar em nada, tá bom? Minha filha, aos 6 anos, foi pré-diagnosticada com PAC, porém a neuropsicóloga e a fono quiseram realizar um novo teste. É sempre legal fazer novos testes, só que é necessário ver o tempo que foi feito dos testes primeiros para esse, porque a criança pode cansar, a criança pode aprender alguns testes e lembrar e dar a mesma resposta, então é necessário aí aguardar um período, tá? De uma reavaliação para outra. Ele tem 6 anos e entrou na alfabetização esse ano. Uma criança que desde os 2 anos apresenta dificuldade e tem muita dificuldade em contar como foi o dia. Isso é uma dificuldade de linguagem. E aí isso pode ser uma dificuldade ocasionada. A dificuldade de linguagem pode ser porque essa entrada auditiva está alterada, ou pode ser realmente uma dificuldade de linguagem no processamento das informações, tá? Fico feliz com a participação de vocês, espero ter ajudado aí um pouquinho com as explicações, tá bom? Sim, Ângela, a criança com dislexia, ela precisa fazer um exame de processamento auditivo também. Pode ter aí a dificuldade na dislexia ser ocasionada por algumas alterações nas habilidades auditivas, tá bom? Um beijo, gente. Até mais. Obrigada pela participação. Tchau.